O Trilhas da Democracia de hoje dialoga sobre direito humano à comunicação e as ameaças da desinformação. As nossas convidadas são Aline Lucena, professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde coordena o AMARU, que é o Observatório Latino-Americano de Comunicação, Mídias e Direitos Humanos, e Alessandra Lessa, jornalista, doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, professora da Escola de Governo de Goiás e vice-presidente de comunicação da ABC Pública. Aline, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse nosso espaço de debate e defesa da democracia e dos direitos humanos. Oi, Marco. Oi, Alessandra. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e parabenizar pela iniciativa. O programa tem um papel muito importante, né, no atual debate nacional e mundial, obviamente. Então, acho muito... E o tema, né, que nós vamos conversar aqui hoje também é um tema urgente. Então, estou muito feliz de poder contribuir com esse diálogo. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. O microfone está fechado. Obrigada, Marco. Oi, Aline. Cumprimentar todas as pessoas que estão conosco e desejar que a gente faça uma boa discussão, né? Importante, imprescindível para o nosso caminho a partir de agora. Aline, o Departamento de Comunicação Social da UFRN, junto com a ABC Pública, estão organizando o 2º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, que será realizado entre os dias 16 e 18 de outubro em Natal. E o título desse 2º Congresso é exatamente Direito Humano à Comunicação e as Ameaças da Desinformação. E é esse exatamente o tema da primeira pergunta que eu direcionaria a você. É afirmado no documento, né, da convocatória do Congresso, né, de que a comunicação é um direito humano que propicia o acesso e o exercício, né, de outros direitos humanos. Qual é o tamanho do impacto causado pela estratégia de desinformação levada a cabo pela extrema-direita neofascista na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil sobre a luta pelos direitos humanos? Por favor, Aline. Bom, primeiramente, eu gostaria de colocar que a luta por direitos humanos é uma luta cheia de contradições, obviamente, é uma luta aberta, em disputa, né? E, obviamente, a história dessa luta é uma história onde alguns corpos, né? Muitos corpos, na verdade, muitos sujeitos, sobretudo os sujeitos que estão à margem, à periferia, isso pensando globalmente, mas pensando também regionalmente, nacionalmente. Então, historicamente, esses sujeitos, esses corpos, como pessoas negras, povos indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAP+, sempre estiveram à margem desses direitos humanos, não no campo da garantia formal, porque conquistaram, né? Hoje você tem um sistema internacional e um sistema nacional de uma garantia formal ampla em relação aos direitos humanos, mas no que se refere à efetivação desses direitos, né, sempre esses sujeitos, esses corpos foram negligenciados e negligenciadas. Com a ascensão da extrema-direita, isso vai ter um recrudescimento absurdo, profundo, né? Então, e coincidentemente, essa ascensão ganhou muita força em alguns países, e principalmente na América Latina e no Brasil, nessa última década, e nós tivemos a infelicidade, né, de termos a extrema-direita governando o nosso país, enfrentando paralelamente uma pandemia. Então, eu acho que o impacto é em todos os direitos humanos, mas eu acho que é também o impacto de negar os próprios direitos humanos. Né? A extrema-direita, ela não só ela
ela não só impacta negativamente na ampliação das garantias de novos direitos humanos, né, como ela também nega, não reconhece, né, os direitos humanos, como ela, inclusive, criminaliza defensores e defensoras de direitos humanos, né, e impõe políticas que vão minar, né, todas as tentativas, todos os progressos, todas as iniciativas, tanto de garantia de direitos como de efetivação de direitos. Então, acho que a questão do negacionismo tem sido, com a ascensão da extrema-direita, um desafio gigantesco para a pauta dos direitos humanos. Né? Eu, recentemente, agora em março, eu estive no terceiro Fórum Mundial de Direitos Humanos, que aconteceu na Argentina, em Buenos Aires, e um dos espaços mais disputados, né, com temáticas diversas, eram as chamadas jornadas do negacionismo. Então, e é uma amplitude, porque não é só o negacionismo da ciência, que nós tivemos a experiência de vivenciar isso na pandemia, o negacionismo da ciência, mas é o próprio negacionismo dos direitos humanos, né? E negando os direitos humanos, você nega o próprio acesso à justiça, você nega a própria educação em direitos humanos, a própria formação em direitos humanos. E, obviamente, um dos direitos humanos mais afetados vai ser o direito de dizer a palavra, né? O direito à comunicação, o direito ao diálogo, o direito a se expressar e o direito a uma informação de qualidade, a uma informação que não seja manipulada, que não seja mentirosa. Então, você tem aí um duplo ataque muito sério, né, implementado pela extrema-direita. Ao mesmo tempo que nega, usa a comunicação, né, usa os espaços midiáticos e usa a informação, ou melhor, a desinformação, para fortalecer, para disseminar essa negação. Então, assim, eu acho que o direito humano à comunicação, e aí não foi à toa que nós escolhemos essa temática, né? O direito humano à comunicação e as ameaças da desinformação, porque esse tema é um tema central para a gente combater esse negacionismo, para a gente combater o discurso de ódio, para a gente combater a desigualdade em todas as dimensões da vida social, que é outro impacto fortíssimo, né? E, obviamente, combater a política da morte implementada pela extrema-direita, né? A necropolítica na sua versão mais literal, digamos assim, com políticas, e nós tivemos essa experiência de viver uma pandemia com políticas que, ou por ação, ou por aquiescência, ou por omissão, ou por não ter políticas, ou por ter políticas direcionadas contra determinados sujeitos, ou por aquiescência mesmo, por deixar que as pessoas morram, a gente vivenciou, e hoje a gente tem mais de 700 mil pessoas mortas, né, e órfãos da pandemia, e todo um problema de saúde mental na juventude, todo um problema de desigualdade. Então, debater o direito humano à comunicação, que garante a liberdade de expressão no seu exercício pleno, e uma liberdade de expressão atrelada aos direitos humanos, a todos os demais direitos humanos, e o direito à informação. Né? Nós temos direito à informação. Então, o direito à informação, quando ele é atacado, se transforma na desinformação, se transforma no negacionismo, se transforma no discurso de ódio, se transforma na desigualdade. Aline, eu acho que tua imagem ficou congelada para mim. Enquanto eu faço a segunda pergunta para a Alessandra, eu te pediria para sair e tentar entrar de novo para ver se o problema se resolve. Tá? Alessandra, a partir da resposta de Aline, você considera que, do ponto de vista da informação, da comunicação, né, a defesa feita, né, por militantes, ativistas de extrema-direita, a defesa da mais ampla liberdade de expressão, uma liberdade de expressão que, inclusive, contempla a defesa de atos criminosos, né, a defesa do racismo, a defesa da homofobia, a defesa de mentiras
relativas à vacinação, né, foram o ponto extremo desse período de desinformação que nós vivemos? Foi. Eu acredito que sim, eu acredito que esse foi um dos pontos de discussão mais radical, que é uma discussão que já acontece no campo do direito há século, né? Quando um direito colide com outro direito. Então, você tem a liberdade de expressão, mas em diversas situações, a minha liberdade de me expressar vai colidir com o direito à privacidade, o direito à honra, o direito à verdade, né? De outros ou de outra pessoa, né? Então, me parece que esse pessoal não consegue discernir esse cenário, né, esse ambiente em que, sim, temos direitos, temos vários direitos, eles estão ali expressos na nossa Carta Constitucional de 88, né, tanto a liberdade de expressão, quanto o direito à informação, né, a informação verdadeira, baseada no fato e não nas crenças religiosas ou nas crenças que, porventura, algum político ou algum militante, enfim, queira implantar num determinado grupo, né? Esses direitos, né, liberdade de expressão, hora ou outra, vão entrar em conflito com outros, e eles não conseguem discernir esse debate, né, no campo das ideias, assim, não conseguem discernir que, ora, a minha liberdade de se expressar, ela vai estar reprimida mesmo em função de, nessa sociedade, não se haver espaço para a prática de racismo. Eu não posso me expressar sendo racista, porque essa sociedade pactuou que não seríamos racistas, e quando fôssemos, haveria punição para aquelas pessoas, né? Então, me parece que falta um pouco de conhecimento da maior parte das pessoas mesmo, que aderem a esse tipo de prática, da maior parte das pessoas, né? Eu vejo, assim, um lugar, a gente tem um lugar no Brasil de muitos ignorantes, muitas pessoas que ignoram o que está na lei, o que está na Constituição, o que é direito humano, o que quais são os limites, né? Quais são as regras que nós pactuamos ali, principalmente na nossa redemocratização, e, ao mesmo tempo, a má-fé mesmo, né? De alguns agentes, alguns atores que são importantes, que ocupam espaços de poder e que se utilizam desses espaços de poder para poder disseminar uma visão equivocada do exercício da liberdade de expressão. Uma visão totalmente equivocada. Voltando ali àquilo que a Aline estava falando, né, sobre o impacto dessa desinformação, desse uso dessa expressão, né, dessa liberdade de expressão, para divulgar informações falsas, né? Eles fazem isso, e ao fazerem isso, eles impactam diretamente as instituições, né? Impactam diretamente a visão que as pessoas têm das instituições, a visão que as pessoas têm da política, a visão que as pessoas têm dos políticos. Então, o discurso é muito amarrado no sentido de atacar pessoas que fazem política, e aí não é só, eu não estou falando só de governantes ou de quem ocupa cargo eletivo, mas eu, enquanto militante política, sou atacada frontalmente, porque eu atuo nesse cenário, né, de uma forma ou de outra, dentro de um sindicato, dentro de uma associação. Eu sou uma ativista, né, uma ativista política, uma militante de ideias, né, que eu comungo com outros grupos, e eles fazem esse ataque frequentemente, né, e ao fazerem isso, boa parte da sociedade quer se apartar do campo político, não quer negociar mais, não quer fazer parte disso, porque isso é ruim, né? Porque isso me traz prejuízos, participar da vida política é algo para eles que só pessoas nefastas, né, praticam, né? Praticar a política se torna algo odioso. Em contrapartida, eles trazem algumas pessoas que vão nos salvar desse, né, que tem, assim, que resguardam toda a moral, toda honestidade, toda boa índole, trazem, então, um outro plano, um projeto de salvação da pátria. Então, eles trazem esses símbolos, e isso repercute na nossa sociedade, em boa parte da nossa sociedade, com um sentimento de violência mesmo às instituições, né, de ataque à democracia, retirando essas pessoas da participação, retirando as pessoas do controle da máquina pública. Então, isso é muito prejudicial. O que a gente tem pela frente aí é o resgate mesmo da vida política em sociedade, né? Explicar para as pessoas o que isso significa e o quanto isso é importante para que a gente, de fato,
consiga exercer os nossos direitos. Aline, passados 4 anos de governo Bolsonaro, qual o balanço que você faz da comunicação pública no Brasil? Antes de entrar nessa resposta, eu queria dialogar um pouco em cima do que a Alessandra falou sobre desinformação. E eu acho importante também a gente pensar o seguinte: a desinformação, né, é um projeto político, né, atrelado a outros projetos. Então, você tem a desinformação foi sempre um instrumento muito importante de disputa de poder, né? Então, por exemplo, quando no início da segunda metade do século passado o tema do direito humano à comunicação surgiu, ele não surgiu, por exemplo, dentro da Unesco, nem dentro da ONU, esse debate não surgiu levado pelos países europeus ou pelos Estados Unidos, não. Esse debate foi levado pelos países periféricos, porque entendiam, por exemplo, que já naquela época você tinha uma relação, um fluxo informacional desigual, né? E nessa desigualdade, onde você tinha um norte que informava, um norte que produzia, um norte que falava, um norte que se comunicava, você tinha uma periferia, uma margem que só estava ali recebendo e não tinha o direito, né, de participar, era sempre o objeto da informação, nunca o sujeito na comunicação. E, obviamente, que nesse projeto de um fluxo unilateral, também estava atrelado o projeto da desinformação, né? E com a ascensão do neoliberalismo, você tem aí o neoliberalismo, o patriarcado, o racismo, e, obviamente, que todas essas estruturas de opressão, né, e de exploração vão precisar dos meios de comunicação. Onde mais essas estruturas vão se fortalecer a cada dia, se legitimar a cada dia, se não através da palavra, através do saber, do conhecimento, através do direito, através da mídia. Então, você tem aí um arranjo, né, que é um projeto muito bem pensado de desinformação. E nós também não podemos perder de vista que o Brasil, né, e, obviamente, a América Latina, nós somos herdeiros da violência, herdeiros da expropriação, herdeiros do racismo, e somos um país racista, violento, né? Um país onde a necropolítica chegou e encontrou um ambiente extremamente acolhedor, né? Porque nós temos, historicamente, uma mídia que criminaliza os movimentos sociais, uma mídia, e aí quando eu falo mídia, eu falo da mídia hegemônica, eu falo das experiências, por exemplo, dos programas policialescos. Então, você tem aí uma tríade interessante, que é um projeto que a extrema-direita soube trabalhar muito bem, que é a implementação da necropolítica, ou seja, a política de escolher quem vai viver, quem vai morrer, né? E aí eu tiro políticas públicas aqui, eu nego direitos aqui e vou agindo para dizer quem vai ficar vivo e quem vai morrer. Ao mesmo tempo, eu vou usar o direito, a justiça, né? Os operadores do direito, ou seja, o Poder Judiciário, o Ministério Público, e também vão se envolver nesse projeto. Ou não foi isso que aconteceu em 2016 com a Dilma, ou não foi isso que aconteceu com a prisão do ex-presidente Lula, com o lawfare que ele sofre, e as experiências de outros ex-presidentes da América Latina, né? Por exemplo, agora mesmo nesse terceiro Fórum Mundial, eu tive o privilégio de assistir palestras do Rafael Correia, do Evo Morales, e eles estavam lá na Argentina em solidariedade à ex-presidenta Cristina Kirchner, e a política é a mesma, né? E a mídia como um instrumento de desinformação para fortalecer essa necropolítica, né? E ainda tem uma questão muito interessante, que eu acho que a desinformação e o discurso de ódio, ele tem um jurista argentino que ele forjou um conceito que chama criminologia midiática, que é o Zaffaroni. E é isso, a mídia é um instrumento de dizer quem é o potencial criminoso, né? Ela funciona como um espaço de julgamento, de incentivar. Então, e aí,
falando tudo isso, eu já estou dizendo qual foi o impacto da política do governo Bolsonaro em relação ao nosso sistema público de comunicação. Ele matou o sistema público de comunicação. Vou te interromper agora. Eu vou te interromper agora, Aline. A gente vai voltar para a questão que eu te coloquei, mas eu gostaria já que você voltou a fala, retornou à fala de Alessandra, eu gostaria de perguntar a Alessandra, então, qual é a diferença existente entre os grandes projetos de desinformação que existiram no mundo, né, desde o caso Dreyfus, passando pelo que fez o nazismo, a propaganda nazista, a propaganda fascista, né, e o projeto da Cambridge Analytica do Steve Bannon, né, que é o que nos marca agora enquanto política, né, estratégica de desinformação. Quais são os elementos diferenciadores? E daqui a pouco a gente volta a falar sobre a comunicação pública no governo Bolsonaro. Por favor, eu acho que o elemento que todo mundo demarca como diferenciador, é claro que são as novas tecnologias, né? Mas isso já é muito senso comum. Mas eu acho que agora a gente tem uma estratégia muito mais bem apurada de planejamento de como essa informação vai chegar. Eu fico, assim, sempre pensando que chamar de desinformação isso que a gente está vivendo é um pouco equivocado, porque a informação falsa também é um tipo de informação, né? Ela também informa algo, informa sobre algo. Enquanto a Aline estava falando, olha o tanto que eu sou sofisticada, eu me lembrei de um caso, não vou dar nomes, tá? Eu vou só, vamos contar uma anedota aqui, uma historinha que é real, mas que não quero mencionar os seus autores, mas funciona mais ou menos assim, ó, o projeto. Eu tenho uma rádio, uma empresa, uma TV pública ou estatal, que tem um programa policialesco. Nesse programa policialesco, eu traço ali as características dos personagens que estão naquelas matérias. Então, são pobres, pretos, pessoas que estão em condições de miséria, enfim, vivem em determinados bairros, mas isso não é mostrado. A gente não vai lá para retratar a vida difícil daquele povo. Não, a gente vai lá para retratar o quão maus eles são, o quão perversos eles são. A gente vai lá contar uma história em que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é sempre esse preto periférico que está lá e que roubou um suplemento no mercado, matou alguém, estuprou alguém, enfim. E o lado bom sempre é a polícia, né, que opera dentro do pacto social para proteger a sociedade que paga seus impostos. Os bons cidadãos, os brancos, os que trabalham, os que fornecem a nós, ao Estado, né, as garantias para que tudo se opere conforme deve ser conduzido, enfim. Então, esse programa policialesco, que é ou não, é uma concessão, faz parte de uma empresa que, na verdade, é uma concessão pública, né, uma radiodifusão, toda radiodifusão, ela é uma concessão pública, né? Todo o aparato que nós temos de televisão, ele pode ser operado por empresas privadas, pelo Estado, né? Mas são concessões públicas. Então, é sempre o próprio Estado que está ali, né? Regulando, concedendo ou não concedendo, aquele espaço de expressão, de vozes, enfim. Então, esse programa policialesco vai traçar esse perfil dessa pessoa, que é o suspeito, que é o bandido, que é o criminoso, enfim. E do lado do Estado, nós temos o governo, um prefeito, um governador, um político, que vai dizer, tá vendo? Ele é tão perverso que isso justifica eu tratá-lo na prisão como se ele fosse nem bicho a gente trata assim, né? Como se ele fosse passivo de tortura, de maus tratos. E aí a sociedade, ao ver esse programa policialesco, e quanto aquele personagem é mau, é ruim, é perverso, ela apoia essa conduta de maus tratos aos pretos e periféricos dentro da cadeia, dentro da prisão. Então, é tudo tão bem orquestrado, e isso tudo está sendo orquestrado por meio de uma política de comunicação, né? Que define quais são as ações de governos. Ou ausência total de política, né, também, Alessandro? Mas mesmo quando está ausente, as ações estão baseadas em mesmo quando não há um documento formal ali, mesmo quando não há, né?
uma intenção formal. Esse plano de ação que eu narrei aqui, ele está atrelado a uma diretriz. Isso é política. Isso é uma política, né? Um jeito de agir. Então, eu acho, Marco, retornando à sua pergunta, que nós estamos muito mais sofisticados, a gente tem novas tecnologias, a gente consegue falar muito mais rápido, as pessoas estão tendo acesso à informação, falsa ou verdadeira, não importa, na mão, né? A nossa TV, que foi assustadora, o nosso rádio, que foi assustador, agora está aqui na mão de cada indivíduo. Então, o acesso ampliou-se, por mais que a gente ainda tenha que ampliar mais, ele se ampliou absurdamente nas últimas décadas, mas também nos tornamos muito mais estratégicos para movimentar essa gama de informações por diversos caminhos, né? Então, nós não temos só um público, a gente atinge esse público de forma massiva, de forma direcionada, a gente relaciona os fatos e conforme a necessidade de determinados autores, por exemplo, o governo de extrema-direita, então é um governo autoritário, policialesco, então a minha TV, ela vai construir uma imagem do meu oponente, que no caso é o preto periférico, como se ele fosse um diabo, né? Eles constroem a imagem de um ser diabólico, que precisa ser contido e precisa sofrer as agruras de uma prisão tal qual a nossa, a que a gente tem hoje, né? Que a gente sabe que dentro de um sistema prisional hoje nós temos pessoas, sei lá, 30, 40 homens numa sala do tamanho dessa onde eu estou aqui agora, né? Enfim, que um sai para tomar sol enquanto o outro está lá em pé, enfim, vocês sabem, a gente sabe disso, como é que funciona. Então, o que está operando para que as pessoas, quando você chega na rua e fala assim, o que você acha? Não, eu acho que ele matou, ele tem mais que sofrer. Onde é que está? Por que o direito humano ainda não conseguiu? A gente está numa etapa tão avançada, né, de discutir, de entender que o ser humano precisa ser atendido em todas as suas necessidades para que ele corresponda ao pacto social que foi firmado na Constituição. Não dá para você exigir de uma pessoa que está dormindo debaixo da ponte, que tem comida, que tem emprego, que tem uma família estruturada, vou ter. Mas o que faz essa pessoa que está ali na rua, ao ser entrevistada, fala assim, não, eu acho que realmente ele mereceu estar naquela cadeia onde ele sofre tortura e maus tratos, né? O que faz ele pensar assim, com certeza, alguma informação que chegou até ele que justifica esse comportamento do governo, dos governos, né? Só para fazer uma provocação e passar para a Aline para responder a pergunta feita anteriormente, né? Talvez uma grande diferença que existe, pegando como exemplo as disputas políticas brasileiras entre 1994 e 2006, 2010, né? A gente poderia analisar as disputas entre PT de um lado e PSDB de outro, o bloco de forças liderado pelo PT e o bloco de forças liderado pelo PSDB, como uma luta por hegemonia. Quer dizer, a disputa era travada com argumentos que poderiam ser contrapostos, né? A extrema-direita ela lança a mão de uma nova forma de discurso em que esse diálogo, que era um diálogo de certa forma racional, perde sentido, né? Porque como é que eu vou fazer uma contraposição racional a um argumento que parte de um pressuposto falacioso, mentiroso, inexistente ao extremo? Não lhe parece isso, Aline? Você consegue dialogar com essa minha provocação, procurando entender como é que, inclusive, a comunicação pública nos tempos de Bolsonaro, né? E eu estou pensando aqui na EBC do governo Bolsonaro, a TV Brasil do Bolsonaro, ela também não deu uma grande cota de contribuição para isso, para a difusão de inverdades que acabavam criando um curto-circuito na disputa política? Interessante. E eu acho que ontem eu me deparei com algo assim. Eu estava lendo
estava vendo o Instagram do Instituto Suma Uma, né? Que é um instituto de jornalistas liderado pela Eliane Brum, que trata das questões dos povos indígenas. E havia um vídeo onde alguém fazia um comentário sobre a votação. Gente, eu congelei de novo, não acredito. Congelei. Vocês estão só me ouvindo, né? Mas estão me ouvindo? Então, eu vou continuar. O áudio está ótimo. Pronto, então fica aí eu com essas mãozinhas para cima, não tem problema. E aí, eu escutei o vídeo, né? Era uma análise sobre a votação do marco temporal pelo Supremo e, obviamente, sobre esse processo que da votação da lei, né? Que vai legitimar ou não, né? Já passou pelo Congresso, agora está no Senado. E aí, logo depois, vinha um comentário. E aí é isso que você acabou de falar, Marco. Esse comentário traz a impossibilidade do diálogo. Porque o que era que a pessoa dizia? Quando que vocês, esquerdistas, vão entender que esses indígenas não fazem nada, não produzem nada, e eles não fazem nada pelo país, e que é um absurdo eles ficarem com terras do tamanho da Europa? Então, quando é que vocês, esquerdistas, vão entender que o agronegócio é que é o grande impulsionador, e que esses indígenas não produzem nada, ou seja, aí eu não li mais, né, porque já vai dando um negócio assim, você fala, você vai... Quer dizer, com essa porta, não tem como você dialogar, porque ele está negando questões históricas. Então, é aquela coisa mesmo, o negar, você... Como é que você vai falar de direitos humanos com alguém que o argumento é negar? Ele não parte nem... Você vai conversar, por exemplo, com um cara de direita, ele vai defender, por exemplo, os direitos humanos, civis e políticos, vai dizer que as liberdades são mais importantes, que é o liberalismo, liberdade... Mas ele discute, né? Ele reconhece essa pauta. Você vai conversar com um nazista, um fascista, um cara de extrema-direita, você está conversando com alguém que não se baseia em dados, não se baseia na história, não se baseia em nada, né? Talvez ele se baseie em memes, nos 140 caracteres que ele lê lá da galera dele no Twitter. Então, realmente, isso é muito difícil. Como é que você vai contrapor isso de forma democrática, verdadeiramente democrática? E aí eu trago a questão da comunicação pública. Gente, a comunicação... Quer dizer, em 88, a nossa Constituição logrou aprovar um capítulo inteiro só sobre comunicação social, que é o capítulo 5º. Né? E entre os artigos está o 223, que fala da complementaridade entre o sistema público, privado e estatal. Mas isso nunca foi regulamentado. A tentativa de regulamentação disso foi a lei que criou a EBC. Ali, no governo Lula, se iniciou um projeto perfeito? Não. Estava em andamento? Estava, mas você tinha a possibilidade de dialogar, você tinha a presença de um conselho curador, você tinha um presidente da EBC com mandato, a sociedade estava debatendo, a sociedade estava discutindo, a sociedade estava lá dentro da empresa. Foram realizados seminários para debater o financiamento, a gestão, a autonomia. Existia denúncias do governo? Claro que existia. A gente estava iniciando, era a infância de um projeto, porque nós nunca tivemos uma experiência como essa, de estruturar um sistema público. Você tem televisões públicas, rádios públicas pontuais, mas um sistema... E o que isso significava? Significava você ter um espaço onde você pudesse estar ali, esses sujeitos que a Alessandra citou, que eu citei, que você citou, ou seja, essas vozes, essas diversas vozes que historicamente foram silenciadas, foram negadas, foram apagadas, foram destruídas concretamente. Então, a comunicação pública, a sua gênese, a sua essência é isso, é o espaço da sociedade, é o espaço da democracia, é o espaço da diversidade, é o espaço do debate, é o espaço do respeito aos direitos humanos, né? Não é impensável numa mídia pública você discutir segurança pública
à luz do que a gente vê nesses programas policialescos, né? É impensável uma mídia pública que viole direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, né, a comunicação pública ela abre o debate para a gente pensar tudo dentro da comunicação, inclusive reconhecendo que é um direito, né? Então, é você pensar na responsabilidade dos profissionais que trabalham nas instituições públicas, né? É você pensar a questão do direito à informação que a sociedade tem em relação às instituições públicas e, voltando, pensar em mídias públicas, né? Veja, e aí eu vou citar de novo a Argentina, e realmente a Argentina ela está a anos-luz da gente no que se refere à questão do debate sobre o direito humano à comunicação. Eles lá têm uma televisão que tem 70 anos, agora mesmo aprovaram um código de ética, e aí o primeiro artigo do Código de Ética da Televisão Pública Argentina, o que fala? O nosso trabalho reconhece a comunicação como um direito humano. O trabalho de uma televisão pública deve ser um trabalho descolonial, despatriarcal, né? Um trabalho voltado para a questão da memória, verdade e justiça. Ou seja, sem comunicação pública, a gente já entra na luta perdendo muito, né? E foi o que aconteceu Aline, nesses 4 anos. Aline, eu vou te pedir para sair de novo e entrar, enquanto eu passo a bola para a Alessandra, perguntando se é possível já vislumbrar uma mudança depois de 5 meses de governo Lula. Olha, Ou a destruição foi tão grande que será necessário um governo inteiro para recuperar aquilo que vinha sendo feito em termos de comunicação pública no Brasil? nós precisamos do governo inteiro e mais outro, tá, Marco? Para avançar nas políticas públicas de comunicação. Então, não diz respeito apenas a nós recuperarmos o que já havíamos feito, mas a gente avançar naquilo que também fizemos, mas que precisava, assim, estávamos ainda muito incipientes, né? Quando a gente fala da IBC, a IBC precisa, de fato, ser enxergada pelos governos como uma radiodifusão pública, né? Precisamos definir um modelo da IBC, né, de financiamento, né, se vai seguir, adotar as práticas já existentes em outros países, se nós vamos reinventar a nossa TV pública, né, que é muito confundida ainda com uma TV estatal, né, uma TV que zela pelos interesses do governante da vez. Então, se ela era a TV Bolsonaro antes, ela começou a produzir conteúdos, né, que faziam sentido apenas para o grupo do Bolsonaro, então, a partir de agora, ela vai fazer conteúdos que fazem sentido apenas para o grupo do Lula. Enfim, então a gente precisa refazer os nossos grupos, refazer o nosso debate. A gente avançou com a criação da IBC, mas em determinado momento também essas discussões ficaram ali contidos na academia e aos grupos profissionais que estão ligados à IBC. A gente tem uma rede de comunicação, de radiodifusão pública e estatal em funcionamento, né? A gente tem TV Câmaras, TV Senado, TV Justiça, temos TVs de Estado, né? Em estados, né? Temos aí emissoras de Câmara, de Assembleias Legislativas que operam com base, não no interesse público muitas vezes, mas no interesse daqueles grupos que dominam, né, o poder naquela localidade. Então isso precisa ser visto, porque não existe... não deve existir na nossa sociedade, como ela foi demarcada na Constituição, né, como a gente quis que a Constituição nos trouxe, não existe, assim, uma TV, uma concessão pública, toda TV é concessão pública, que sirva a interesse de poucos. Não faz sentido qualquer comunidade deslocar, né, um volume gigantesco de recursos públicos, financeiros, para que aquela televisão, então, satisfaça somente os interesses de um grupo pequeno de pessoas. Então, mesmo sendo uma TV estatal, ela tem que obedecer a uma série de critérios, de princípios, que hoje não são levados em conta, né? Então, se eu tenho uma TV que é sustentada por recursos de um determinado estado, e quem comanda aquele estado é o governador X, A, B, C, por exemplo, então ele tem que obedecer uma política que minimamente volte aquela emissora,
volto a dizer, mesmo ela sendo estatal, mesmo ela sendo titularizada como uma TV estatal, ela tem que atender o interesse público daquela localidade, ela tem que trazer para dentro vozes dissonantes, pessoas que não encontram espaço na mídia comercial, na TV Globo. Porque a TV Globo visa lucro, então não dá para chamar todo mundo, e aí eu vou vender para quem vai me pagar, enfim. A TV estatal, a TV pública, ela tem que servir ao interesse do maior número de pessoas, de grupos sociais, de grupos organizados que militam em torno dos direitos humanos, né? Direitos das pessoas que não encontram espaço para expressar suas ideias, né? Então, voltando um pouco assim, naquilo que você tinha falado antes, ficou na minha cabeça, sabe, a questão do discurso do Bolsonaro, agora é o discurso do Lula. Então, peraí, a gente vai ter uma radiodifusão pública que vai operar no sentido de expressar apenas o discurso do Lula, e eu concordo com o discurso do Lula, então tá ótima a minha TV pública. Tá, mas e o discurso das vozes que discordam do Lula? Qual é a regra? Qual é a métrica? O que a gente vai usar para medir? O que vai me indicar que, de fato, aquela TV, aquela rádio, né, ela acolhe as outras vozes? Isso é que está em discussão. Não é mais assim, se nós vamos avançar nas pautas que são benéficas a nós, né? Eu vejo assim, a gente discute muito, por exemplo, tá cheio de pastor que tem emissoras de TV e rádio por aí. E qual o espaço que a gente coloca na nossa TV pública para falar de religião num sentido mais político da coisa? Será que a gente devia estar debatendo isso? Será que isso também não interessa muita gente? Não vamos falar disso, porque isso é tabu, isso não pode. A gente não vai... Porque essa era a política do outro governo. Não era a política do outro governo discutir. A política do outro governo era lacrar, era impor uma voz única. Qual que é a diferença? Eu não posso impor uma voz única. Novamente, será que a gente vai conseguir fazer uma política de comunicação pública em que vozes dissonantes conversem no mesmo espaço de radiodifusão? Para mim, esse é o grande desafio, Marco. E, assim, eu considero 5 meses de governo muito pouco, apesar de estar sendo tão exaustivo, né? Tem sido tão exaustivo, tantas pautas emergindo, assim, a gente tendo que lidar com tantas coisas, que parece que esse governo já tem, sei lá, 3, 4 anos. Para mim, eu tenho essa visão, assim, de que as coisas estão acontecendo muito rápido. Mas eu acho que falta, né? E a gente ainda está construindo uma gestão, né? A gente está no início de uma gestão, de um novo governo. Eu acho que falta a gente sentar, enquanto coletivo, enquanto sociedade, e discutir qual é a política de comunicação pública que queremos para o nosso país. E isso envolve, inclusive, o discurso do presidente. O que eu quero que o presidente fale? Como o presidente deve se posicionar? A gente sempre fala de comunicação pública se referindo à radiodifusão, mas a estrutura de comunicação pública de um Estado compõe outros lugares, né, que também vão produzir espaços de projeção de ideologias e de vozes, né? A publicidade oficial, por exemplo. Né? Os recursos que são empenhados para fazer propaganda, fazer publicidade de utilidade pública, né? Ou de prestação de contas, são muito volumosos. E qual é o discurso que tem que estar nessas campanhas? Quanto de utilidade pública deve ir para a televisão para, por exemplo, produzir informação verdadeira, que engaje as pessoas na participação política, por exemplo, ou que fale sobre a importância de eu acreditar na ciência? Quantas campanhas a gente vê nesse sentido? Quem é que define isso? Isso faz parte da nossa política de comunicação pública. Precisamos chamar os coletivos que se interessam e militam nessa seara para, de novo, discutirmos o que queremos, porque estamos perdidos, né? A impressão é que estamos perdidos, ainda não chegamos num consenso e não produzimos espaços para discutir qual vai ser, então, a política de comunicação a partir de agora. E vamos precisar de mais de décadas para construir esse país que a gente vislumbra. Eu ficaria muito feliz no dia que, por exemplo, a TV Brasil tivesse espaço para fazer críticas ao atual governo, por exemplo, né? O governo da hora. Sim. Eu ficaria muito feliz se uma TV universitária tivesse espaço, liberdade, para criticar o reitor em exercício, né? Ficaria muito feliz se uma TV educativa ligada a um determinado estado, falemos da TV educativa da Bahia, fizesse críticas, pudesse fazer críticas a uma política, né, a um ato do governador em exercício.
Eu gostaria de perguntar agora à Aline, a gente está chegando no último quarto do programa, voltar, e aqui, nesse momento, eu vou expor o link onde vocês podem, os nossos ouvintes e espectadores poderão ter acesso às informações sobre o 2º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, que eu fiz referência no início do programa, na abertura do programa, que será realizado entre os dias 16 e 18 de outubro, em Natal. Aline, quais são as atividades previstas, o que se pretende debater, como se inscrever para participar das várias atividades, se é possível ainda inscrições para apresentação de trabalhos. Por favor, façam um release aí um briefing do 2º Congresso, por favor. Eu vou iniciar aqui, Alessandra, e se eu esquecer de alguma coisa, você complementa. Voltando a repetir que o Congresso é fruto de uma parceria entre a ABC Pública e o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Por favor, Aline. Uma linda parceria. Bom, o Congresso, como o que a gente discutiu aqui, é o tema central do Congresso, né? O direito humano à comunicação e as ameaças da desinformação. O Congresso, ele vai ter, a abertura dele vai ser no dia 16 à noite, né, onde o tema da abertura vai ser justamente o direito humano à comunicação, as ameaças da desinformação e a comunicação pública no Brasil. Nos outros dias, na parte da manhã, né, vamos ter mesas, né, com temáticas sobre democratização da comunicação e o papel da comunicação pública, temas como de gestão, né, comunicação pública e o enfrentamento, por exemplo, das desigualdades de classe, gênero e étnico-racial. Na parte da tarde vão ser os GTs, né, os grupos temáticos, onde é aí que as pessoas podem submeter trabalhos. Daqui a pouco eu posso falar do nosso calendário. Dia 5, segunda-feira, a plataforma entrou lá, que é esse endereço que está aí na tela. Né, você entrando nesse site, você vai ter toda a programação, todo o calendário, as inscrições para submissão. A Aline está com problema na conexão. Alessandra, você poderia falar? Está voltando, mas... então, a gente tem as mesas temáticas, né? E temos também, o interessante desse congresso, a gente já fez o primeiro, agora a gente está no 2º congresso, né? De comunicação pública. É um evento que reúne profissionais, estudantes, pesquisadores, né? Professores, profissionais da área de radiodifusão, quem trabalha em assessoria de imprensa, quem trabalha na assessoria de comunicação monitorando redes sociais. Então, todo esse campo gigantesco de profissionais que atuam para operar as políticas e planos de comunicação no Estado e também em organizações do terceiro setor, com a finalidade de fazer mecanismos, né, elaborar mecanismos que aproximem a sociedade do Estado e do terceiro setor. Então, ele trouxe para dentro de si, né, esse congresso, ele trouxe para além daquilo que a academia fornece de conteúdo teórico para a gente implementar nossas práticas, que são as mesas temáticas, em que a gente vai ouvir, então, pessoas muito especializadas nesses temas que a Aline mencionou. A gente tem também as oficinas profissionais, então, profissionais do Brasil inteiro se colocam à disposição, a gente faz um chamamento público, né, e essas pessoas se colocam à disposição para compartilhar determinado conhecimento muito prático, né, que deu solução ali na assessoria de comunicação, né, algo que eles queriam implementar, que se tornou algo que solucionou ali como algo que aproximou a sociedade, aquele público específico do órgão onde ele trabalha. Então, a gente tem, por exemplo, oficinas sobre podcast, como escrever para ampliar a diversidade, né? Impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é algo que hoje está, assim, a bola da vez, né? Todo mundo tem que saber um pouco de LGPD para poder atuar
nos setores de comunicação. Então, a gente tem esse lado no Congresso que é acadêmico, um espaço para discutir, refletir e implementar uma nova ordem, uma nova comunicação, e, ao mesmo tempo, a gente traz ali pessoas que estão lidando na prática com desafios correntes, né, frequentes, nos seus trabalhos, e eles vão compartilhar um pouquinho. A novidade desse congresso é que ele também vai ter grupos de pesquisa, né, Aline? Em que as pessoas podem submeter seus textos, seus artigos, suas produções. E então suplementou, né, uma parte que a gente não tinha vivenciado no primeiro evento. O primeiro congresso também ele foi feito de modo totalmente online, porque estávamos em pandemia. E agora a gente vai fazer presencial. As oficinas profissionais permanecem online, porque a gente tem gente do Brasil inteiro trabalhando nessas oficinas, compartilhando conhecimentos de ordem prática. Eu também chamo a atenção para o fato de que esse congresso, que não quer competir com nenhum outro congresso de comunicação, já temos bastantes congressos, né, de comunicação, da academia, que reúne, por exemplo, pesquisadores, né, Intercom, com política, né, então nossa intenção não era fazer uma concorrência entre congressos que já existem. Então ele também tem uma pegada política, Marco, porque ao final do evento, né, a partir dessas discussões que acontecem nas mesas, principalmente nas mesas temáticas, e algo também que a gente vai tentando produzir ali nas oficinas, chamando os participantes a opinarem, né, em um formulário que a gente distribui durante o evento, a gente faz uma carta com aquilo que a gente almeja para a comunicação pública nos próximos anos. Então, como o primeiro congresso foi sediado por Goiás, ABC Pública e Universidade Federal de Goiás, a gente emitiu a Carta Goiás. E ali tinha algumas utopias nossas, né? Que a gente gostaria de ver ascender aí nos próximos anos. E agora nós vamos ter também a Carta Rio Grande do Norte, né? Porque é lá que vai ser o nosso segundo congresso, né? E primeiro congresso presencial, né? Para nós vai ser uma grande honra realizar esse evento presencialmente. Gente, desculpa aí, tá? Por isso que eu amo a pedagogia da presença, porque aí não tem perigo de acontecer isso. Aline, você gostaria de acrescentar mais alguma informação relativa ao segundo congresso? Eu acredito que, porque terminou que eu perdi, como eu caí geral mesmo, não consegui mais entrar e nem escutar vocês nada, mas aí eu acredito que a Alessandra tenha... Não falei que as inscrições abrem. As inscrições para submissão de trabalho já estão abertas, né? E vão até o final do mês de junho. E dia 10 inicia o primeiro lote das inscrições gerais, né, do Congresso. Isso. E também, a partir do dia 10, estarão abertas as inscrições para as oficinas. Não sei se você já falou. Então, a gente vai ter, começa agora dia 10, né? E aí convidando e convocando todo mundo para lutar pela comunicação pública, pelo direito humano à comunicação. Então, vai ser um espaço bem importante de diálogo, né? Um espaço político, um espaço acadêmico, científico. E são bem-vindas todas as pessoas que trabalham na comunicação pública. Não fazemos distinção, assim. Às vezes você é uma pessoa que trabalha numa agência privada, mas você é alguém que... faz muitos planos de publicidade para as autarquias, para os órgãos de governo, né? E para nós é muito interessante que você entenda, né, quais são as diretrizes de comunicação pública que a gente gostaria de ver implementadas nas publicidades oficiais, por exemplo, né, de utilidade pública, enfim. Então, é uma discussão aberta a toda a sociedade. Da feira. Importante. Rapidinho, Marco. A gente vai, desde o primeiro dia, vai ter a Feira de Comunicação Pública, tá? Então, inclusive, fica o convite aqui para o Trilhas da Democracia, para apresentar lá, se vocês... Enfim, pode estar lá com uma banquinha, apresentando os programas, apresentando material, publicações, se vocês tiverem aqui, do Trilhas. Vai ser uma feira da comunicação pública, né? A gente já confirmou a presença do Intervozes, a presença da Rede Nacional de Proteção a Jornalistas e Comunicadores Populares. Nessa feira vai ter lançamento de livros,
A gente também já confirmou a presença do movimento Feminismo Popular das Amélias, lá do Rio Grande do Norte. Estamos fazendo, tanto o ABC quanto o FRN, fazendo convites, né, para alguns movimentos sociais, e a ideia da feira é ter esse espaço, né, de troca de experiências, de conhecimento, sobre essa temática da comunicação pública, do direito humano à comunicação e a luta contra a desinformação. Muito bem, nós estamos chegando ao término do Trilhas da Democracia. Eu gostaria de fazer 2 convites, né? Um primeiro convite à Alessandra e também à Aline, para a construção de uma parceria, uma série de 4 programas que poderia, inclusive, tratar de temas específicos, né, de pontos específicos da programação, uma espécie de avant-première, né, do que será discutido no decorrer desse 2º congresso, uma série de 4 programas aqui no Trilhas da Democracia, né? Então, espero Ótimo. que seja... Ótimo, excelente ideia. Seja aceito. E o segundo convite, então, os nossos ouvintes e espectadores podem esperar que, talvez no próximo mês, se nós chegarmos a um consenso em relação a essa série, no próximo mês já poderão acompanhar 4 debates sobre comunicação pública. Maravilha. O segundo convite aos nossos ouvintes da TV da Rádio Brasil de Fato, da TV 247, da TVT, para um programa que irá ao ar amanhã, né, que relata um dos casos mais escabrosos, né, que eu já pude tomar conhecimento sobre a prática do racismo institucional entre nós. O programa tem como título Servidora Exonerada escancara racismo institucional no Brasil, que é um episódio que envolve a mestranda em Ciências Sociais da UFPE e servidora exonerada pela UFPE chamada Nívia Tamires. Então, eu convido todos e todas a acompanharem esse programa, porque é um caso emblemático, um caso paradigmático da prática do racismo institucional entre nós. Muito obrigado, Alessandra, muito obrigado, Aline. Nós nos reencontraremos em breve. Sucesso ao 2º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação. E o Trilhas da Democracia, então, volta amanhã. Esse programa está sendo exibido sábado, ele volta amanhã, no domingo, exibindo esse debate, essa discussão sobre esse caso que envolve a mestranda e ex-servidora, que foi exonerada depois de aprovada em estágio probatório da Universidade Federal de Pernambuco. Ficamos por aqui. E acompanhem o Trilhas da Democracia na Rádio Brasil de Fato, na TV 247 e na TVT. Um abraço a todos.